Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amado. Bom dia, amada. Louvado seja Deus por mais um dia de vida, por mais uma quarta-feira. Que bom estarmos juntos aqui para ouvirmos a palavra de Deus e juntos crescer, na sabedoria divina, porque a palavra de Deus tem esse poder de nos direcionar, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações diárias. Amém? Você que acabou de entrar pelo YouTube, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Tem o nome logo embaixo aí, inscreva-se, clica para todos os dias receber as notificações desse programa, e creio que está sendo uma bênção para você. Amém? Amado e amada irmã em Cristo, a palavra hoje está em Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Diz assim: quanto mais você fala, mais perto está de pecar. E se você é sábio, controle a sua língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que bom que nós temos a palavra de Deus que vem nos reeducar para que nós possamos entender. Quem fala demais acaba errando. Ou seja, todos nós precisamos ser moderados, na nossa fala. Você já prestou atenção que tem pessoas que parece que não tem limite quando está falando? Conhece alguém assim? E quando abre a boca, se você não pedir licença para a pessoa parar, ele ou ela não para, Só para de falar quando estiver rouco ou rouca. E sem dizer que se torna uma pessoa antipática, uma pessoa chata, e até a própria pessoa que está falando pode se perder naquilo que está falando e corre o risco de falar assunto que não tem nada a ver, Por isso que o texto aqui, em Provérbios 10, verso 19, diz que quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Por quê? Porque vamos se perdendo na nossa fala. Amado e amada irmã em Cristo, temos que ser moderados, na nossa fala. Eu, quando estou falando algo, eu gosto de falar e sempre observar as pessoas que estão me ouvindo, porque a maneira como você fala, se você, começar por mim, nós não colocar limite na nossa fala, sem percebermos, nós vamos cansando as pessoas que estão nos ouvindo, Por isso que é importante, quando eu e você falar algo, ou estiver conversando algum assunto, olhar para a face das pessoas, para a fisionomia, porque a face das pessoas também passa mensagem para a gente, se está gostando da nossa conversa, se está gostando, da nossa fala, porque muitas vezes a pessoa está ali ouvindo você e a mim por consideração, só que no fundo a pessoa ali está cansado os ouvidos de ouvir tanto blá 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 blá, Até mesmo com a própria palavra de Deus. É por isso que eu tiro o chapéu para o grupo de oração Renovação Carismática Católica, que tem esse discernimento, e quando alguém for, por exemplo, pregar a palavra, cromatizar alguns minutos para que não prolongue tanto e não deixe os ouvintes, ou a assembleia cansado de falar tanto falatório. Se nós só olhar com calma os evangelhos, 4 evangelhos, nós vamos perceber que Jesus não falava tão alongado, ele falava poucas palavras, mas palavras que iam diretamente no coração das pessoas. Assim deve ser eu, assim deve ser você, assim deve ser nós, ser moderados nas palavras, Não precisamos, meu irmão, minha irmã, ser tão, alongados naquilo que estamos falando, para que não deixe as pessoas cansadas, porque cansa. Eu, particularmente, não gosto de conversar com pessoas que falam demais, porque aí toma o meu tempo de falar também, e quando você quer falar algo, você já até se esqueceu que você ia falar, porque a dita pessoa não dá espaço para você falar, só ele fala, só ela fala, e quando você dá vontade de falar aquilo que você queria colocar, você já se perdeu. Então, a palavra de hoje para mim, primeiramente, depois para você, é que sejamos moderados. O que é uma pessoa moderada ou moderado? É aquela pessoa que tem limite naquilo que está fazendo, naquilo que está também falando. Pegue esse exemplo que eu dei de quando você estiver conversando algo, olhe para a fisionomia das pessoas, que você vai perceber se as pessoas estão
né, acatando o que você está falando, ou se estão, né, gostando daquele assunto que você está falando. Caso contrário, você pause e deixe o outro falar, ou a outra pessoa falar. Mas não fique, meu irmão, tão alongado falando dos seus assuntos, ou até mesmo com a própria palavra de Deus, para que as pessoas não fiquem sentindo, né, obrigado a ouvir o que você está falando. É interessante que quando eu falo nós, me coloco em primeiro lugar, temos uma formação da igreja, né, dos documentos da igreja, a gente tem aquele discernimento de saber falar, o momento também de parar. A própria Bíblia nos ensina isso lá em Eclesiastes, né, a partir do capítulo 3 de Eclesiastes, lá no versículo 6, né, ao versículo 7, diz o texto que há tempo para falar e há tempo para calar. Ou seja, eu e você precisamos dosar a nossa fala, né? Não ficar mudo, nem também ficar tagarela, né, o tempo todo, a hora toda. Lembrar que tem algumas pessoas também que precisam falar e que você também precisa ouvir. Olha o tempo, né, meu irmão, minha irmã? Porque tudo é questão de discernimento. Quando eu fico, por exemplo, só falando, daqui a pouco eu estou falando coisas que não tem nada a ver daquele assunto que eu iniciei. E aí quando você sai, as pessoas começam a falar até mal de você ou até mal de mim, dizendo as seguintes palavras: fulano parece que bebeu água de chocalho, não para, né? E vamos muitas vezes servir de palhaço para as pessoas. Por isso, meu irmão e minha irmã, repito pela terceira vez, vamos moderar a nossa fala, né? O que é moderar? Ter esse equilíbrio. Eu tenho noção, não sei você, mas eu tenho noção quando eu percebo que eu estou falando demais, eu mesmo começo a me reeducar. Digo, epa, você até onde eu posso ir, você até onde eu posso falar, né? Eu gosto sempre de dialogar com as pessoas e de olho nas pessoas, né? Observando, porque como eu falei aqui, repito, a fisionomia das pessoas passa uma mensagem para nós, se estão gostando da nossa fala, da nossa conversa ou do nosso discurso, né? Seja na igreja, seja em reunião de família, seja em reunião de amizade. Precisamos, meu irmão e minha irmã, lembrar dos exemplos que Jesus nos dá, né? Que nós temos que ter sabedoria em tudo, principalmente, né, na maneira como nós se expressa com as pessoas, né? Não podemos querer falar tudo de uma vez só. Tem pessoas que querem falar tudo numa hora só. Não pode, meu irmão, não pode. E sem dizer que tem aquelas pessoas que repetem a mesma história de sempre, né? Vai falar da sua vida, vai falar do seu sofrimento, vai falar da sua família, vai falar de tantas coisas que as pessoas já ouviram e se torna uma pessoa chata, antipática. E as pessoas, como eu falo e repito, ouvem por educação e por misericórdia, mas aqui dentro está pulso com aquilo que eu e você estamos falando repetidamente, a mesma coisa. Repito o que disse Provérbios 10, verso 19. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Temos que ter esse controle próprio, né, meu irmão? Aqui o texto está dizendo que para você não falar mais nada. Não vamos ser radicalistas, não é isso. Acredito que você está me entendendo. O texto aqui fala do quê? Que devemos ter prudência na nossa fala. O que é prudência? O freio, né? Como eu falei aqui, repetindo novamente, eu tenho que saber, né, o meu limite de fala. Outro dia uma pessoa conversava comigo, no telefone mesmo, conversou, e eu cromatizei para me ver quanto tempo a pessoa falava sem parar. Não é escândalo da minha parte não, pessoal, foi verdade, eu fui observar, a pessoa ficou falando sem parar mais de 40 minutos, né? E eu fiquei depois assim, admirado de ver a minha paciência de ouvir a pessoa falando. E depois a pessoa falou para mim assim, agora você fale. Eu disse, não, não sei mais o que eu vou falar. Então assim, se nós não tiver moderação nas nossas palavras, quem está por fora vai interpretar que nós somos pessoas até doidão, ou doidona, né? Ou desequilibrado, ou desequilibrada. Isso é questão de falta de sabedoria, falta de discernimento, não é? Vamos aprender com a palavra de Deus hoje a moderar a nossa fala. Não ficar calado, mudo, mas também não ser uma pessoa muito tagarela, né? Saber dosar, saber até onde pode ir. Nunca esqueça, dialogue, sempre observando a face das pessoas. Se você percebeu que as pessoas não estão gostando daquele assunto, você já começa a reduzir-se, a se reeducar e falar, pronto, já falei até aqui, tá bom. Amém? Que a palavra de Deus tocar no seu coração, assim como deve também tocar o meu. Que nós sejamos pessoas moderadas na nossa fala. Amém?
Deixe embaixo o comentário e até amanhã, se assim Deus permitir, com mais um programa Palavra do Dia. Ficamos por aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Te amado, te amada.